vai constituir a imagem em que nós queremos apresentar. É daí que é criado este projeto Fundamentos de Design pela Going Forward, que é um projeto de ensino que ainda está em desenvolvimento. Eu vejo essa necessidade de se ensinar sobre fundamentos de design. Então, já vimos em outros vídeos, em outras aulas, sobre conceitos de design, para que serve, quais são as áreas em que design é subdividido. Então, daí que a aula de hoje é acerca do Gestalt, que é a psicologia das formas, ou seja, como o cérebro humano interpreta as formas. Olhando para a figura aqui em questão, conseguimos perceber que temos uma taça. Temos uma taça. Em simultâneo também temos duas caras ou duas cabeças, assim posso dizer. A questão é, eu só percebi essa cabeça aqui hoje, porque alguém falou. Mas eu já tenho visto essa figura há bom tempo. Mas eu, desde muito, tentava perceber como isso é possível. Como é que falam que tem cabeça. Mais tarde, depois de ver outros exemplos sobre o que é Gestalt, daí que fui perceber estas duas caras aqui. Então, se calhar também tenha sido o seu caso. Este foi o meu caso. Humildemente partilho. Então, Gestalt é como o cérebro humano interpreta as figuras. Esse é o conceito mais básico e completo, necessário. Não precisamos saber tudo, na verdade. O necessário já basta. É daí que surge a questão do Gestalt. Então, se fosse uma universidade, faculdade, estariam a definir ou partilhar quem é o seu ator. Então, eu não vejo a razão de fazer diferente. Então, Gestalt ou teoria da forma é a corrente ou é uma corrente de pensamento que propõe a simples união das partes, não explica o todo. Com isso, afirmar que temos de olhar para uma figura no seu todo, não simplesmente olhar para um componente e justificar a imagem. Porque podemos ser imagens são compostas por vários elementos que, olhando eles num todo ou olhando a imagem no seu todo, constitui uma figura. Então, segundo um dos seus principais atores em questão, que já vem aí na tela, a percepção humana é estruturada e organizada. Por isso, não deve ser reduzida a elementos menores. É o que eu havia dito anteriormente. É daí que vamos para este exemplo aqui. Eu acho ser mais prático. Deixa eu ver aqui. Então, penso que esse exemplo seja o mais prático. Este exemplo dos três. Temos aqui essas três bolas com cantos de algum ângulo não reto. Então, nós temos aqui esta figura, nossa singular. Também temos este aqui. Temos este aqui também. Agora, olhando simplesmente para a figura ou para cada elemento sem olhar no seu todo, ele já é uma figura, mas olhando no seu todo, olhando os quatro cantos que nós temos A, B, C e D, conseguimos perceber que existe uma outra figura que é possível reter. Conseguimos perceber que se eu completo aqui, bem torto, enfim, se eu fecho aqui, consigo perceber que tem um triângulo. Então, Gestalt é sobre isso. Como o cérebro humano percebe as figuras que ele vê. Então, como nós falamos, o cérebro humano tende sempre a completar elementos que estão próximos e tendem a formar uma figura. É um ato inconsciente. O cérebro, pela sua natureza, age dessa maneira. Então, falar sobre design também compreende falar sobre esses pequenos conceitos que tornarão os seus projetos grandes. Então, conseguimos perceber que temos um triângulo aqui. Indo para outro exemplo, essa é uma lei, iremos ver depois. Se eu fecho aqui, consigo ter um retângulo na vertical. Se eu venho para aqui, consigo ter uma espécie de globo
olha que eu não olhei simplesmente para os pequenos, desculpa o termo, só para ser mais. Ok, os pequenos chifres que nós temos aqui, desculpa o termo, os, esses pequenos cones que nós encontramos aqui, eu não olhei simplesmente para esses cones grandes. Olhei para o menor cone, o médio cone e o cone mais grande. Por quê? Olhando para todos eles de uma só vez, eu consigo ter uma figura, uma espécie de globo. E é uma espécie de globo por quê? Porque se perceber, estes cones maiores, eles estão numa superfície afastada dos cones menores. Isto dá uma ilusão de ótica, acaba criando uma ilusão aqui. Então parece algo, parece um globo. Então, Gestalt compreende esse tipo de coisa. Indo para aqui, o que me ocorre de primeira é não me recordo do animal, mas é rastejante, é dessa família. Não me recordo muito bem qual é a família que ele pertence, mas olhando para a minhoca, olhando para todo o rastejante, existe um animal que é dessa categoria. Então, é o que me ocorre. E se formos a perceber, aqui são figuras diferentes, separadas, mas o cérebro humano olhou para tudo isto e criou uma união, ou vê isso como uma unidade, não como parcialidade. Então, Gestalt é sobre isso. Indo para este exemplo aqui, eu pergunto, o que você consegue ver? Em particular, eu consigo ver de primeira uma seta. A questão é, por que eu vejo uma seta? É o que o cérebro humano de primeira constituiu olhando para cada não é circunferência, ok, cada bolinha, ou cada ponto que existe, o ser humano, o cérebro humano separou, agrupou e concluiu que isso é uma seta. Então, existem leis que ajudam a justificar essa tendência cerebral. Indo para este outro exemplo, temos quadrados, ok? Temos quadrados, temos retângulos. E o ser humano, de primeira, ele tende a agrupar elementos semelhantes. Não vou entrar em assuntos de lei, mas eu consigo perceber aqui que tenho retângulo, elas têm quadrados, tenho circunferências, mas aqui eu tenho um mais. Aqui também tenho uma espécie de círculo em pixels, entre aspas, reduzidos. Tenho aqui um círculo. Aqui tenho também alguns cantos que acabam formando um quadrado, mesmo na ausência de elementos que estão por dentro. Então, já está até isso. O meu cérebro interpretou esta figura de diferentes maneiras. Então, Gestalt é sobre isso, teoria das formas. Então, para que serve o Gestalt? Uma das áreas atuais em que o Gestalt tem tido grande sucesso é de aplicação do design, seja para logo, seja para campanhas publicitárias, divulgações ou ilustrações. O design pode se basear nessas ideias para constituir imagens para atingir o melhor do seu objetivo. Lembre, para atingir o melhor do seu objetivo. E no final do dia é comunicar e comunicar como deve ser. O cérebro humano também deve receber a imagem como deve ser recebida. Além disso, a Gestalt é utilizada também em outros campos, como a psicologia clínica. Agora, este logotipo, não sei se é logotipo, mas vão se tomar o Batman. O M tem, podemos chamar de chifres ou orelhas, né? Então, o M tem esses dois cantos. O Batman também tem algumas orelhas.
o inteligente apenas colocou olhos nestas duas partes. E o cérebro humano imediatamente interpretou isso como a cabeça do Batman. Se eu removo, consigo perceber uma cabeça do Batman nesta margem, nesta região. Então, Gestalt é isso. Serve para isso. E tem uma coisa interessante. Falamos sobre redundância por vezes. Agora, uma das formas de evitar também redundância é aplicar o Gestalt. Porque eu aqui teria de trazer o Batman no seu, de forma completa, como ele é, como com orelhas, como o Batman foi constituído. Teria de colocar uma das partes aqui. Agora, nós teríamos dois elementos semelhantes. E por que não unir esses dois elementos semelhantes e tornar em um só? Ou por outra, eles partilham o que têm em comum e constituem uma figura. Então, isso evita repetir passos, evita fazer coisas repetidas, o que não é desejado, o que não é inteligente, o que não é racional. Então, exemplos de marcas que aplicam o Gestalt, temos aqui o Paint de City, em que temos, entre aspas, né, um céu vermelho, mas porque a cidade não foi pintada. O que foi pintado foi o que está pintado é esta parte superior. E, consequentemente, o cérebro humano constitui uma figura de prédios ou cidade. Então, Gestalt é isso. Este exemplo foi o que eu mais gostei. De propósito, fui levar um gato, baixei pela internet, achei esta imagem e pus de lado, só para deixar mais claro. Então, essa marca Black Cat é um gato preto. Agora, como é que o Gestalt foi aplicado nesta marca? O Gestalt foi aplicado da seguinte maneira. O Black entra C, o Cat também entra C. Gato também tem olhos que podem ser reduzidos para formato C. Olhando para esse olho aqui, consigo perceber que é um C, é um C. Não fui redundante de trazer um olho completo e aproveitei os olhos para formar o C. Então, Gestalt evita a redundância. Agora, como é que ele foi aplicado o Gestalt aqui? Conseguimos perceber dois olhos aqui. Sim, dois olhos aqui. Dois olhos. E conseguimos perceber que são olhos de gato. Aqui, ter uma espécie de gato aqui assim. Até esse meu gato está muito zangado. Então, eu consegui constituir um gato aqui. Então, o Gestalt funciona desta maneira. Outro exemplo é o exemplo como que eu mais gostei, né? Os exemplos que eu mais gostei são este e este. O de Fórmula 1, do Arkhood e do Black Cat. O Arkhood traz aqui o martelo e um prego por baixo. Notando que a letra A traz, podemos chamar de um centro, uma parte interna em que o designer aproveitou para constituir esse elemento de prego e por cima colocou o martelo. Então, no seu todo temos este logotipo aqui. E o de Fórmula 1, temos aqui aparentemente um carro em velocidade, infelizmente, é um sentido contrário, mas não importa. Temos aqui uma espécie de algo em velocidade e o nosso F formou o F com essa ilustração de velocidade. Então, no seu todo, formam esta letra, este número 1 aqui. Então, não precisamos ser redundante, colocar F, um carro em velocidade, depois colocaram 1. Apenas colocaram este 1 na união entre esta ilustração de velocidade e o F. Então, o cérebro humano tem essa capacidade de constituir imagens ou figuras agrupando elementos que estão presentes. E vimos lá no conceito sobre Gestalt que, aliás, nem é conceito sobre Gestalt, mas um filósofo que afirmava que
Era o psicólogo, na verdade, que o cérebro humano tende a constituir cada elemento presente e agrupá-los, deste modo a constituir uma única figura. Então, Gestalt é sobre isso. Então, temos aqui a Adidas. Muitos falam três barras, mas só são duas barras que existem. A questão é, essas três barras vêm de onde? Ah? É daí que você percebe que o ser humano conseguiu perceber que, embora sejam sim três barras, nós conseguimos perceber aqui as três barras invisíveis. As três barras invisíveis que são essas aqui. Tenho uma barra aqui, tenho outra aqui e tenho outra aqui. Então, e não só, também tenho três folhas. E não só, não sei, já fica por sua parte perceber este logotipo da Adidas. Então, são três barras, mas como é que são duas barras destacadas? Então, o ser humano pegou essas três barras, disse que Adidas é três barras. E dou esse desafio de analisar o porquê deste vértice preenchido ou o porquê desta margem. Se calhar significa algo. Porque agora vamos entrar no assunto leis da Gestalt. Gestalt, a corrente teórica gestáltica, formulou pelo menos 6 leis, mas também temos 8 princípios básicos que explicam como a percepção humana funciona e se organiza. Então, irei fazer um vídeo à parte sobre leis da Gestalt e afirmar que essas leis já foram ditas por mim quando estava a apresentar exemplos passados. Mas aqui veremos sobre leis da Gestalt, como o cérebro humano interpreta, quais são as leis que o cérebro humano usa de forma